Boa noite a todos no Brasil. É um prazer, uma honra tê-los conosco neste dia auspicioso. Hoje temos como leitor convidado o Choshin-san. Ele vai ler o capítulo 20 do Denkoroku, Os Anais da Transmissão da Luz, de Mestre Keizan Jokin, capítulo sobre Shayata Daiyosho. Eu dou início com o Kaikyoge e depois passo a sala a Choshin-san. Kaikyoge Mujo Jinjin Mi Myoho Hyaku Senmon Gonan Sogu Ga Konken Mon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi Mujo Jinjin Mi Myoho Hyaku Senman Gonam Sogu Ga Konken Mon Tokujuji Gange Nyorai Shinjitsugi. O Dharma incomparavelmente profundo e infinitamente sutil é raramente encontrado mesmo em centenas de milhões de anos. Agora podemos vê-lo, ouvi-lo, compreendê-lo, que possamos completamente clarificar o verdadeiro significado dos ensinamentos do Tathagata. Bom, boa noite. Muito obrigado pelo convite e por me receber mais uma vez aqui no clube. O capítulo que eu vou ler é sobre o mestre Shayata. Eu queria pedir até desculpas a vocês porque eu não me preparei muito bem. Assim, normalmente eu gosto de sair costurando milhões de comparações assim a cada parágrafo da leitura para traçar com outros mestres, mas as últimas semanas foram um pouco corridas, então hoje eu vou fazer a leitura primeiro do capítulo inteiro e depois eu vou compartilhar com vocês as anotações que eu fui fazendo enquanto lia. Então vamos começar a leitura. Caso principal. O 20º ancestral venerável Shayata respondeu às instruções do 19º ancestral Kumorata, que disse: embora você tenha fé nos 3 modos do karma, nos 3 tempos, você ainda precisa esclarecer que o karma surge de acordo com a confusão, que as causas da confusão existem na consciência, que a base da consciência é o não despertar, e que a base do não despertar é a mente. A mente é originalmente pura, sem surgir ou cessar, sem fabricação, sem retribuição, sem vitória ou derrota, totalmente tranquila e vívida. Se você entrar neste portão do Dharma, poderá ser o mesmo que os Budas. Todas as coisas boas e ruins, condicionadas e incondicionadas, tudo será como um sonho. O mestre Shayata, ao ouvir isso, aceitou essas palavras, entendeu seu significado e assim descobriu, realizou sua sabedoria inata. Circunstâncias centrais. O mestre Shayata era uma pessoa de Kita Tenji Koku, norte dos céus de bambu, um país do norte da Índia. Sua sabedoria foi profundamente infundida e aqueles que ele converteu e liderou foram inumeráveis. No momento do caso principal que a gente leu, na Índia Central, ele encontrou o 19º ancestral, Kumorata, e o questionou dizendo: na minha casa, meu pai e minha mãe, desde o início tiveram fé nos 3 tesouros, Buda, Dharma e Sangha.
mas mesmo assim são atormentados por doenças. Seus empreendimentos nunca saem como eles esperam. As famílias vizinhas, em contraste, sempre realizam o trabalho de Sendara. Sendara são, vamos dizer, são trabalhos que eram considerados impuros naquela época, né? Na nota de rodapé tem alguns exemplos, depois vocês podem ler. Né? Por exemplo, um açougueiro na Índia da época. Né? Seus corpos sempre são fortes e seus esforços dão certo. Que sorte eles têm e que transgressões nós temos. O venerável Kumorata disse: como você pode ficar perplexo com isso? Hipoteticamente, há 3 tempos de recompensa kármica para o bem e para o mal. Em geral, as pessoas muitas vezes veem os humanizados morrendo jovens, os violentos vivendo muito, os traiçoeiros desfrutando de boa sorte e os justos sofrendo infortúnios, o que os leva a dizer: não há causa e efeito. Pecado e boas ações são quiméricos. Em particular, eles não sabem que, assim como somos, mesmo que 100, 1000 ou milhões de kalpas passem, a recompensa kármica nunca é obliterada, e os envolvimentos kármicos definitivamente encontram seus resultados correspondentes. Naquele momento, quando o mestre Shayata terminou de ouvir essas palavras, ele de repente resolveu o que estava deixando perplexo. O venerável Kumorata disse: embora você tenha fé nos 3 modos de karma e assim por diante, ele repete tudo aquilo, e assim realizou sua sabedoria inata. Investigação. Quanto ao episódio anterior, realmente os alunos devem observá-lo com atenção, ponto por ponto. Como foi dito, desde o início eles tiveram fé nos 3 tesouros, mas mesmo assim são atormentados por doenças. Seus empreendimentos nunca saem como eles esperam. As casas vizinhas, ao contrário, sempre realizam o trabalho de Sendara, seus corpos sempre são fortes e seus esforços dão certo. Chegando a isso, ele, Shayata, pensou: eu me refugiei no Buda Dharma por muitos anos. Com base no poder do Buda Dharma, meu corpo deve estar sempre livre de doenças, e meus assuntos devem andar de acordo com meus desejos. No entanto, nada acontece como eu espero, e meu corpo também é atormentado pela doença. O que eu fiz de errado? O Sendara tem realizado ações más desde o início. Eles não plantam nenhuma semente saudável. No entanto, quaisquer assuntos com os quais eles entrem em contato são auspiciosos e seus corpos são fortes. Por que eles são tão afortunados? As pessoas de hoje também pensam assim, e as de hoje, no nosso hoje também. Se mesmo aqueles que saem da vida familiar, os monásticos, têm esses pensamentos, quanto mais os chefes de família também devem ser assim. No entanto, como Kumorata disse, como você pode ficar perplexo com isso? Hipoteticamente, existem 3 tempos de recompensa kármica, para o bem e para o mal. Em geral, as pessoas veem aqueles que são humanizados encontrando uma morte prematura, enquanto aqueles que são impulsivos e violentos tendo vida longa. Eles veem aqueles que cometem crimes hediondos desfrutando de boa sorte, enquanto aqueles de profunda justiça sofrem infortúnios e maldades. E assim eles pensam que não há causa e efeito, pecados e boas ações são quiméricos. Este é o extremo da tolice e da estupidez. Porque se o estudo do caminho é tolo, eles se tornam assim. Os 3 modos de karma são os seguintes. Primeiro, a recompensa kármica experimentada na vida presente. Quando alguém realiza ações boas ou más na vida presente, e então recebe recompensa kármica durante aquela vida, isso é chamado de recompensa kármica experimentada na vida presente. Em segundo lugar, a recompensa kármica experimentada na próxima vida. Realizando ações na vida presente, a recompensa kármica é recebida na vida seguinte.
Com os 5 crimes hediondos e 7 crimes obstrutivos, a recompensa kármica certamente será recebida na próxima vida. Terceiro, a recompensa kármica experimentada em uma vida após a próxima. Realizando ações na vida presente, a recompensa kármica é recebida durante a terceira vida, quarta vida e assim por diante até inúmeras vidas futuras. Assim, embora boas ações feitas no passado sejam a base para receber o bem na vida presente, também pode haver ações de vidas anteriores que alterem os frutos presentes. Vou fazer só uma observação. É porque o que eu percebo, isso eu já experimentei várias vezes aqui no mosteiro, quando as pessoas leem ensinamentos desse tipo, elas estão mais preocupadas nos termos vida presente, vida passada, vida futura, a vida depois da futura, a terceira, a quarta vida. Enquanto isso é absolutamente irrelevante. O importante é a questão kármica, a questão de causa e efeito aqui. Então, mais do que se preocupar com o termo vidas futuras e o que, sei lá, que isso possa dizer, porque essa questão do renascimento no budismo não é simples de entender, é importante aqui, na minha visão, é focar na questão da causa e efeito, na questão da originação dependente. Então, o que se diz aqui é que não existe nenhum ato sem eco. Então, sua vida agora, com certeza, é um eco de algo anterior, e o que virá depois serão, ou seja, causas kármicas puramente boas ou puramente más irão gerar efeitos kármicos puramente agradáveis ou odiosos na vida presente. Aqueles com misto de bom e mau karma receberão a mistura de resultados de bons e maus karmas. Além disso, o poder de cultivar o Buda Dharma pode mudar a pesada retribuição kármica para que se receba a luz como retribuição, e pode mudar a luz como recompensa para que a retribuição kármica seja eliminada no presente. Disse que as causas malignas dos kalpas passados certamente resultarão na experiência de sofrimento pesado no futuro, mas pelo poder do cultivo na vida presente, a pessoa recebe um alívio disso. Talvez você esteja atormentado pela doença, ou talvez os assuntos não estejam de acordo com seus desejos, ou talvez quando você fala, você seja tratado como insignificante pelos outros. Todos esses são casos de sofrimento futuro pesado que está sendo recebido com mais leveza em sua vida atual. Portanto, você deve confiar ainda mais no poder de cultivar o Buda Dharma. A recompensa kármica por coisas feitas no passado distante certamente será aliviada se apenas a pessoa for corajosa e se esforçar vigorosamente. Então, o sofrimento de agora, por você praticar o Buda Dharma, já pode ser uma mitigação de um sofrimento que poderia ser maior. Algumas pessoas podem olhar isso como uma bênção, ou algumas podem olhar isso como porque desenvolvi sabedoria para lidar com os efeitos disso. Continuando. No entanto, como praticantes, mesmo que vocês entendam o caminho de acordo com suas capacidades, talvez vocês tenham uma má reputação, ou talvez seus empreendimentos não estejam de acordo com suas esperanças e seus corpos também não estejam saudáveis. Se sim, pense nisso como uma pesada retribuição que mudou para que vocês recebam um alívio. Mesmo que haja pessoas hostis a vocês, nunca se ressintam delas. Mesmo que haja pessoas que os caluniem, nunca culpe-as. Mesmo que haja pessoas que honrem e reverenciem excessivamente esse caluniador, não os deteste. Seu treinamento no caminho aumentará dia a dia, e sua dívida de karma passado será extinta hora a hora. Além disso, vocês devem investigar e cultivar meticulosamente. Embora vocês já acreditem nos 3 modos de karma, vocês ainda não conhecem a raiz fundamental do karma. O karma mencionado aqui, lá no caso raiz, tem recompensa que se divide em bom e mal, admite as diferentes categorias de comum e sábio.
e envolve recompensa kármica em qualquer um dos 3 reinos, 6 destinos, 4 modos de nascimento e 9 existências. Este karma surge da ilusão. A ilusão mencionada aqui é odiar ou amar o que não deve ser odiado ou amado, e considerar como é ou não é o que não deve ser afirmado ou negado. A confusão mencionada aqui é saber como masculino o que não é masculino, conhecer como feminino o que não é feminino, e distinguir o eu como separado dos outros. O não despertar, mencionado aqui, é não conhecer a fonte e raiz do próprio eu, não conhecer o lugar onde surgem miríades de dharmas e negligenciar a sabedoria em todos os locais. Isso é chamado de ignorância. Isso não tem deliberação e não tem sujeira, pó, de emaranhamento kármico. Esta mente originalmente pura não está sobrecarregada por nenhum emaranhado kármico remanescente. Uma única mudança dessa mente é chamada de não despertar. Se alguém percebe e conhece esse não despertar, então sua própria mente é originalmente pura. A própria natureza de alguém é numinentemente clara. Se vocês forem capazes de obter o esclarecimento dessa maneira, então a ignorância será imediatamente destruída e os 12 elos do ciclo de renascimento serão finalmente esvaziados. Os 4 modos de nascimento e os 6 destinos serão rapidamente eliminados. A mente original de cada pessoa é assim. Assim, não há separação entre surgir e cessar. E não há coisas que são fabricações. Portanto, não há ódio, nem amor, nem aumento, nem diminuição. Há apenas tranquilidade e vivacidade. Eu lembrei eu disse que não ia comentar, mas estou comentando, né? Eu lembrei do Buda, Shakyamuni, porque o mestre Keizan vai tirando tudo, né? Vai tirando, não há isso nem aquilo, ele vai cortando as dualidades. Então não há ódio, não há amor, não há aumento nem diminuição, como no Sutra do Coração, né? E aí o que é que sobra? Ele há apenas tranquilidade e vivacidade. E o Buda, em um dos sutras Pali, quando é perguntado assim, o que é que sobra disso do despertar, né? Então aí ele fala assim, uma irrestrita consciência. Consciência aqui não no sentido psicológico, é mais como no inglês awareness, né? Então, é como pairar-se. Então é irrestrito. Então o mestre Keizan fala, há apenas tranquilidade e vivacidade. Ele não diz há apenas uma pessoa feliz. Ele diz há a felicidade. Não há uma pessoa tranquila, há a tranquilidade. Né? Boas pessoas, se quiserem ver a mente original, abandonem seus inúmeros assuntos. Ponham de lado todos os envolvimentos kármicos. Não pensem no bem ou no mal. Concentrem os olhos na ponta do nariz por um tempo e observem sua mente originária. No momento em que toda a sua mente estiver tranquila, com todas as suas características esgotadas e sua raiz fundamental da ignorância destruída, os galhos e as folhas da recompensa kármica deixarão de existir instantaneamente. Portanto, não se restringe a um lugar de não discriminação e não é contingente a um tempo de não pensar. Não é permanente e não é impermanente. Não é ignorância e não é clareza. Não está separado dos Budas ou distinto dos seres vivos. Somente quando vocês chegarem a um ponto de vista puro e totalmente claro, vocês serão, pela primeira vez, um genuíno monge vestido de remendos. Se vocês se tornarem assim, então vocês serão o mesmo que os Budas. Chegando aqui, todas as coisas condicionadas e incondicionadas são inteiramente como sonhos e ilusões. Mesmo se vocês tentarem agarrá-los, suas mãos sairão vazias. Mesmo se vocês tentarem vê-los, seus olhos não podem absorvê-los. Se vocês chegarem a esse ponto de vista, vocês esclarecerão a intenção dos Budas quando eles ainda não apareceram no mundo, e chegarão ao lugar onde os seres vivos ainda não desenvolveram visões equivocadas.
Mas se seu estudo não chegar a esse ponto de vista, mesmo que vocês adorem o Buda durante os 12 períodos do dia e regulem seus corpos e mentes por meio das 4 condutas, vocês só obterão as recompensas superiores do renascimento como um ser humano ou Deus, uma recompensa kármica que está contaminada. Porque continua no ciclo, né, do samsara, não quebra isso, mesmo como humano, como deva. É como uma sombra que segue uma forma, embora exista, não é real. Portanto, cada um de vocês mostre alguma vitalidade e esclareça sua mente original. Como de costume, anexarei algumas palavras humildes. Vocês desejam ouvi-las? E o poema. A árvore de cânfora, desde o início, cresce no espaço. Seus galhos, folhas, raízes e tronco florescem além das nuvens. Essa é a leitura. E eu vou, imitando o mestre Kezan, eu vou perguntar se vocês gostariam de ouvir minhas anotações. Eu fui lendo, a primeira vez que eu li, fui anotando algumas coisas e traçando alguns paralelos com um texto em particular que eu tenho lido do mestre Guien Inoue, que foi o Shoei-san que me disponibilizou, muito obrigado, gostando muito. Então, eu vou ler minhas anotações para compartilhar com vocês. Então, se clarificarmos nosso refúgio nas 3 joias e clarificarmos karma, causalidade, realizaremos que, embora haja sofrimento, este é um sonho. Um sonho porque, com o olhar amplo de sabedoria, de Prajna, o sofrimento é um aspecto dentro de uma teia de causalidade complexa e não quantificável no tempo. Ao realizar o caminho do Buda, felicidade e sofrimento são relações. Então, onde está de fato o momento que separa felicidade e sofrimento? E o que define a experiência dessas relações com categorias de felicidade e sofrimento? Compreendendo com a mente e com o corpo, e eu digo com a mente e com o corpo, porque para usar aquela, como a gente diz, realizando, não é intelectualizando, mas realizando isso, até a medula, como diz o mestre Dogen, compreendendo como se dá a casualidade, indo além de tomada de refúgio, logo, sorte na vida, o que sobra? Então o mestre Inoue ensina que por meio da prática correta de Zazen, que transcende essas dualidades, perdas e ganhos, abre aspas, gradualmente nos tornaremos cada vez menos preocupados. Quando você fica despreocupado, fica calmo. Ainda existe o eu que conhece as coisas, mas mesmo essas coisas virão a se extinguir e haverá o tempo de esquecer o eu. Mestre Tokuda diz assim, quando a gente faz Zazen, a gente tem que desaparecer. Tem que desaparecer, suma. Então, ainda citando o mestre Inoue, abre aspas, decisivamente você deve apenas viver seguindo as condições da originação dependente. Fecha aspas. A gente deve abandonar aquilo que tornamos o padrão de pensamento, que é dualista e causa sofrimento ao categorizar as coisas como boas e ruins. Então, a gente precisa tirar isso do caminho, de alguma forma. A compreensão do karma, da causalidade, passa pela compreensão também do vazio e de anátema. E, mais uma vez, para citar mestre Inoue, ele exemplifica isso por meio do som. Então, da interação dos dharmas, do som, o ouvido e a consciência sonora. E aí ele diz assim, abre aspas, não há substância no som que ouvimos. Deve ser ouvido apenas pela forma como os ouvidos e o som estão naquele momento. Quando o som para, o que está lá como som sempre desaparecerá sem deixar vestígios. Quando você é assim e recebe as histórias de outras pessoas como condições de origem independente, ou seja, de causalidade, isso não se torna um objeto de raiva. Meu vizinho lá, aquele malandro, tudo dá certo na vida dele, mas na minha não, que sou um grande praticante budista, né? É assim que funciona uma condição. Continuando, né? No entanto, quando você olha para isso, o som,
como entidade, como algo que existe, se uma voz ou uma figura entrar, você sempre se apega a ela como se fosse uma entidade e você nunca consegue se livrar dela. Fecha aspas. Então, a realização de Mestre Shayata, que a gente leu, é algo extraordinário, porque parece simples, assim, nossa, que dúvida tão banal para um monge tão grande como o Shayata. Como assim eu sofro? Como é que ele não entendeu algo tão simples como isso, né, do karma? Não é simples, entender isso profundamente é extraordinário. E para a gente realizar isso também, como ele, a gente precisa abandonar nossa vontade de ter ganhos por meio da prática. Nós não praticamos para que as coisas funcionem bem. Não é esse o objetivo da prática. Isso é materialismo espiritual. É fazer zazen como se faz business. Então, entrar na correnteza do Dharma, como para lembrar aquela parte que o mestre Kezan fala do que se você está no Buda Dharma, então quem sabe o seu sofrimento agora já não é um sofrimento bem menor só pelo fato de você estar no Buda Dharma, ou seja, por você ter condições de lidar com isso, com sabedoria, né, com zazen. Então, entrar na correnteza do Dharma, já experimentar a companhia dos Budas e ancestrais agora mesmo. Para falar de um jeito bem zen, a gente pratica para expressar o Buda que já está realizado e não para nos tornarmos um Buda no futuro. Se vocês tiverem profunda confiança nisso e desaparecerem, como diz Mestre Tokuda, eu, nesse momento, posso dizer que proclamo, vocês mesmos, agora, são o Buda do futuro Maitreya. Muito obrigado. Muito obrigado por suas palavras, Tio Shin-san. É sempre bom te ouvir, é sempre bom poder compartilhar com você suas visões tão lúcidas, né? Eu fico muito feliz que você tenha acolhido com carinho o texto de Inoue Genroshi, que é um grande mestre, e, e por poder compartilhar um pouco também conosco. Eu abro para as pessoas para fazerem perguntas, tecerem comentários e depois eu fecho com minhas considerações. Mas temos aí algum tempo, então, por favor, fiquem à vontade para perguntar, comentar, por favor. Eu sei que o texto de hoje é um texto, é, não é um texto simples, como todo o texto do Dan Koroku, né? Ele não é um texto simples, mas ele é um texto muito direto, né? Se a gente olhar com muita sinceridade para as palavras de Mestre Keizan, elas são palavras que ecoam assim de forma retumbante naqueles que praticam, né? Então, assim, um, uma das dicas é praticar, né? Tem que ter prática para poder perceber com profundidade essas palavras. Mas, enfim, eu abro para vocês, por favor, fiquem à vontade, são seus comentários. Kokai-san, por favor. Boa noite a todos. Muito obrigado, monge Xoxin, pelas suas colocações. A outra vez também já achei tão apropriada, tão profunda, tão inteligente, mas enfim, né? Esse texto me lembrou um pouquinho um dos textos do Bodhidharma, quando ele fala sobre karma e que a retribuição kármica, e nunca se sabe quando haverá essa retribuição, a manifestação do karma, e de aceitar de coração aberto, né, as injustiças, um texto que fala sobre retribuição kármica quando a pessoa se sente injustiçada. Mas tem um trechinho do texto aqui, quando diz, a mente original de cada pessoa é assim. Assim não há separação entre surgir e cessar, e não há coisas que são fabricações. Portanto, não há ódio, nem amor, nem aumento, nem diminuição. Há apenas tranquilidade e vivacidade. Aí você falou que Shakyamuni falou que há apenas
consciência irrestrita. Aí você falou de uma, mas não é essa consciência que a gente, das instâncias psíquicas, né? Consciente, pré-consciente, inconsciente, né? Aí você falou de uma outra consciência no sentido inglês, e você falou a palavra, eu não sei se eu anotei certo, wireless, né? Foi isso mesmo, e aí eu gostaria que você me falasse um pouquinho mais sobre isso. Que eu ainda estou nesse Coan, eu tenho que ser humilde e compartilhar com vocês. Eu sou psicóloga há quase 40 anos e eu tenho, ao longo dessa minha existência, estudado mais budismo até do que psicologia, né? Mas, às vezes, há uma interseção inevitável, né? E eu fico nesse koan, assim, né? Essa consciência, de vez em quando a gente já falei algumas outras situações sobre isso, eu acho que o Moji Shoei lembra disso, e eu volto a isso, eu gostaria de poder ouvir um pouco mais. Eu escrevi no. Primeiro, muito obrigado. Eu escrevi no chat a palavra awareness. Awareness. Porque essa. É um pouco diferente, Uhum. Em português, a gente tem a palavra consciência para as duas coisas. E em inglês seria awareness ou consciousness, né? E isso. Aí funciona melhor em inglês falar isso, sim. Existem muitas consciências, né? E aí, nesse caso, eu uso essa palavra porque, bom, a consciência, ela ou as consciências, elas também estão submetidas à originação dependente, à causa e efeito. Então, se a gente for olhar na história do budismo e o desenvolver desses estudos, eu acho que em algum momento a gente vai cair na escola Yogacara, que desenvolveu isso com mais detalhe, mas não categorizar muito, assim, não quero categorizar muito, mas assim, mesmo na escola Yogacara, você percebe que as consciências, elas não são uma entidade, elas são um fluxo de causa e efeito. Então, por exemplo, existe a consciência auditiva, como falou o mestre Inoue, né? Então, essa consciência auditiva é um processo de originação dependente, né? Então, essa consciência não é essa consciência que o Buda está falando, esse awareness, essa percepção, né? Então, e nem é aquilo que o mestre Kezan está falando. Então, é a mesma coisa de mente. Quando se fala de mente no budismo, a gente não está falando de cérebro, né? Assim, esse funcionamento. Então, é por isso que eu citei várias vezes, né, consciência em contexto, tentando em contextos diferentes. Eu não entendo nada de psicologia, e entendo talvez menos ainda de budismo, mas essa questão das consciências, para o que eu vejo, é sempre porque que tem que ser tempo assim, tudo tem me jogado sempre nessa questão da interdependência, da originação dependente. E aí, quando o Shoei-san mandou esse texto do mestre Inoue, parece que teve a causa e aí encontrou uma condição favorável, ou seja, nada mais kármico do que isso, para eu ler esse texto nesse momento. Então, eu sempre estou refletindo muito assim sobre porque afinal quem é que pratica, o que é que desperta, o que é que sobra disso, o que é nirvana, esses contextos tão complexos que o Buda Dharma traz. Mas, em vez de estar me focando em entender isso, eu tenho me focado justamente em pensar sempre um pouco, focar um pouco em causas e condições, em originação dependente, que é o foco do texto de hoje. Curiosamente, talvez o impulso kármico caiu de novo na minha mão, esse texto que o Shoei deu. Então, consciência, o que é consciência? Não existe consciência, né? Consciência é também algo que existe dentro dessa teia
de originação dependente, de causas e condições. Então, por isso que existe consciência visual, como no Sutra do Coração, né? Olho, ouvido, consciência. Todas essas consciências com as interações dos inúmeros dharmas, um som, né, o ouvido, e aí a consciência vai gerando a experiência de mundo, a nossa experiência de realidade, de existência, de acordo com as nossas condições. Então, essa consciência, ela é contingente, né? Ela nos serve para existir. Mas a consciência, que é a tranquilidade e a vivacidade que sobra, ou essa consciência irrestrita, é outra coisa. Essa outra coisa, eu não faço ideia de como defini-la e conceituá-la. Mas, mas a gente pode, assim, humildemente dizer que quando praticamos a Zen, e mesmo que a gente desaparece, nem que seja um pouquinho, não desaparecer, como o Mestre Kuda falou, ou essa consciência restrita do Buda, esse pequeno ridículo samadhi já dá alguma ideia de que algo há que não é uma identidade, que não é essa consciência interagindo só com os dharmas. Esse algo que há também tampouco é um eu ou um espírito, algo que continua. Ele também está sujeito, de certa forma, a causas e condições. E o que é isso? Eu fico com a resposta sempre do Buda Shakyamuni, uma irrestrita consciência. Como entender isso, Monja Kokai? Eu não sei lhe responder. Né? É um mistério. É o sagrado. A gente chega lá, isso se realiza, senão a gente realmente estaria aqui quebrando nossos joelhos em vão. E nada é em vão nesse caminho, né? Não nesse ponto de vista. Uhum. Muito obrigada, monge Xoxin. Obrigado, senhora. Então eu vou aproveitar o espaço. Xixin-san, muito obrigado pelas falas, pela leitura, pelos comentários. Como sempre, muito inspirador. Xixin-san pediu para eu comentar um pouco sobre a questão do karma, né? Que é um grande tema dentro da Soto. Eu não sei se todos estavam presentes, mas acho que no ano passado, né? A gente fez um encontro para explicar um pouco sobre as bases do que é estudado em alguns grupos, alguns estudos dentro da Sotoshu sobre direitos humanos, discriminação e tudo mais. Tem no YouTube esse encontro, tá lá no canal do Jihou Zenkai, quem tiver interesse em ver. É um pouco longa, eu acho, chega a quase 2 horas, mas é uma pincelada, assim, bem por cima sobre alguns dos temas abordados nesses estudos dentro da Soto. E um deles é justamente a questão do karma, né? A questão do karma é uma questão complicada de ser entendida, é muito, muito diferente do senso comum, né, da ideia de karma. Todos aqui sabem disso, né? São estudantes budistas já avançados, então todos sabem disso, que o conceito popular de karma é muito diferente do conceito budista de karma, né? E que o karma, justamente por essa má interpretação, acabou sendo usado como ferramenta para meio que autorizar alguns tipos de discriminação, né? Alguns tipos de agressões dos mais vários tipos, né? Então, por exemplo, dentro desse texto aparece uma palavra
que é importante a gente ter em mente, que é Sendara. Sendara. Sendara é o nome de da casta dos párias, né, na antiga Índia, né, onde das pessoas que não eram consideradas pessoas, não eram consideradas seres humanos, né. Como todos sabem, na Índia, né, a divisão social por castas foi muito forte, ainda é muito forte, né, na Índia. Foi muito pior no passado, e existiam pessoas que não eram consideradas pessoas. E uma dessas castas eram Sendara, né. Essa cultura de castas, essa cultura discriminatória, de acordo com a origem, de acordo com o tipo do trabalho e da função que exerce, parentesco e tudo mais, região onde nasceu, essa cultura de mal compreensão da ideia de karma, ela foi transmitida para os outros países do Oriente também, até o Japão, inclusive, né. E no passado, no Japão, período Edo, né, principalmente, esse tipo de discriminação continuou se perpetuando dentro da sociedade japonesa, com base de alguns, não, obviamente não todos, mas alguma parte, uma pequena parte de alguns monges, e regiões, inclusive, né, não só monges, mas regiões e grupos sociais da época, né. É difícil compreender de maneira completa o que se passava naquela época, né, para que esse tipo de coisa tenha acontecido, né. Uma pressão social em cima disso, talvez, ou uma má compreensão, ou má fé de fato, né, no sentido mais puro do termo, né. E quando a gente fala sobre karma, hoje em dia, é muito importante a gente tomar muito cuidado quando a gente explica karma para as pessoas, para que a gente não aproprie coisas que não devem ser apropriadas, como, por exemplo, as condições atuais de uma pessoa. As condições atuais de uma pessoa são frutos do karma dela, por isso você é como é hoje. Esse tipo de fala, esse tipo de colocação, ela é como uma faca de dois gumes, né? Então precisa de muito cuidado na maneira como for explicar o karma, né? A gente jamais pode, por exemplo, falar da condição do outro por meio do possível, entre aspas, aqui, karma que aquela pessoa tem, né? Isso traz muitos problemas, pode criar cicatrizes psicológicas nas pessoas, sentimentais, e isso é muito perigoso, né? Então esse tipo de coisa eu sempre falo, quando a gente toca no assunto karma aqui no clube, eu sempre falo isso, mas é importante sempre reforçar, porque hoje, no Ocidente, principalmente, no Japão, o termo karma, né, em japonês se fala go, né? Os três tempos do karma fala sango, né? Inclusive, está no Shushogi, né? Esse conceito está dentro do Shushogi. Os três tempos de karma também está no Shushogi, o que faz, aliás, o Shushogi ser um texto bastante polêmico até os dias de hoje, né? Por vários motivos, né? Questão de tratar do karma, como a gente tem que entender o karma dentro do texto do Shushogi, como, por exemplo, também, por exemplo, o Shushogi também, em nenhum momento ele apresenta palavras zazen, né, dentro do texto. Então, o Shushogi, por si só, ele já é um texto bastante polêmico de vários sentidos, né? Mas, enfim. E o que eu estava falando antes? Eu já esqueci. Mas, enfim, quando a gente for tratar Só me permita, você sempre reforça isso de a gente tem que ter muito cuidado quando fala de karma. Tem um pouquinho a ver com essa época, assim, no Ocidente, não sei como é no Japão, esse conceito que é tão simplista que se usa da meritocracia.
Tem muito a ver, sim. Eu acredito que tem muito a ver, sim. Porque, bom, primeiro, esses conceitos budistas, eles passaram a tomar força no Ocidente com a expansão do, do pensamento orientalista, né? Proveniente do Ocidente, europeu, né? Então, naquela década onde a cultura oriental era algo diferente, a gente vê os pintores franceses, né, Van Gogh, esses caras todos absorvendo, né, o Art Deco, inclusive tem algumas apropriações também da estética japonesa, dos conceitos orientais estéticos, isso junto, né, foi vários conceitos, né, como karma, todas essas coisas, elas foram se expandindo aos poucos. Na década de 60, 70, quando a gente tem o que a gente chama de boom do Zen, né, o Zen boom, que a gente fala, esse tipo de coisa também se expandiu cada vez mais dentro de uma sociedade, se fortalecendo cada vez mais em uma identidade capitalista, meritocrata, né? E que, claro, e as pessoas sempre usam esses conceitos ao seu favor, né? E, por exemplo, no Japão, hoje em dia, depois de vários problemas que surgiram dentro da história do budismo japonês, o karma é uma coisa que praticamente não é tocado para o grande público, né? Os monges não que não explicam, mas não trazem nas palestras para o grande público, né, a questão do karma, né? É uma coisa que tem que ter muito cuidado. O que no Ocidente eu já vejo que não há tanto cuidado assim. Não há tanto cuidado assim. E é complicado realmente falar de karma. Enfim, é, é isso. Bom, também tem a questão do Inoue Inoshi, né? Foi um grande mestre, já falecido já, né? Os filhos dele continuam atuando, já estão bem velhinhos, mas são muito bons. Eu mesmo já li um livro com os textos do Inoue, fabuloso, assim, é de uma simplicidade, assim, que de cair o queixo. Harada Seki Hiroshi também, ele foi aluno assim, não de ordenação tal, mas ele estudou junto com Inoue Hiroshi. Os filhos de Inoue Hiroshi, né, Inoue Kando Roshi, Inoue Tetsugen Roshi também, continuam atuando, e tem falas assim, muito, muito interessantes, né? É isso. Muito obrigado, Joken-san. Muito obrigado. É isso. Eu passo para quem quiser fazer mais alguma colocação, alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Eu quero fazer um comentário aqui no princípio da página 4, que é uma coisa assim, muito interessante que o mestre Keizão cita aqui, que é tão moderno, continua a mesma coisa, né? Mesmo que haja pessoas hostis a vocês, nunca se ressintam. Ok, nunca se ressintam delas, né? Dos caluniadores, né? Agora que vem a coisa, olha. Mesmo que haja pessoas que os caluniem, nunca culpe-as. Mesmo que haja pessoas que honrem e reverenciam excessivamente, esse caluniador não os deteste. É interessante como a figura da pessoa que faz a calúnia, ela tem uma tendência a ser exaltada pelos demais. E parece que ela está apontando algo errado. Ele não é visto como alguém que está fazendo uma calúnia, mas é alguém que está apontando uma verdade sobre alguém. Entende o que eu quero dizer? É muito atual isso. Continua. Poxa, quanto tempo faz isso, né? Na sociedade. E a sociedade continua igual. Interessante, né? Essa parte do texto, semana retrasada, eu trouxe essa questão, né, de como estão acontecendo situações sofridas na atualidade, né?
E como então, como amar os inimigos, seria mais ou menos isso, né? Ou como não eu odiar os inimigos. E hoje, quando o monge Shoshin foi lendo, me deu uns estalozinhos, uns insightzinhos, assim, de tipo assim, de ir matando a charada, né? Quando ele disse assim, não se preocupem com o tempo, se é presente, futuro, vidas futuras, né? Se fiquem atentos à ação e reação, né? Como não há um eu separado e independente, intersomos, e larga desse eu, ficar atento a essa questão de ação e reação, não responder pelo condicionamento, né? Inaugurar uma nova resposta interna e que isso vai refletir no externo, já é eliminar algum karma negativo e plantar semente para use-se a palavra que quiser, até para uma energia mais positiva, né? Que vá... é como se fosse uma mandala, né? Que traga méritos benéficos, né? E não responder nesse impulso, que é o mais fácil, né? A saída mais fácil é ir pelo condicionamento. Fez o mal, eu odeio, né? Fez o bem, eu aceito, né? Então, essa questão, para mim, foi um pouco de pacificar internamente, né? Eu acho que faz diferença, é uma diferença sutil, mas faz a diferença na compreensão desse enredo todo que eu me enredo. Muito obrigada. No texto, Keizan Zenji ele coloca que originalmente a mente que já é desperta, a mente única, vamos colocar essa palavra agora, né? Ela não carrega esse karma, né? Então quem carrega esse karma? No final das contas, né? Ele coloca também no texto aqui, não lembro que parte que é, mas ele coloca quando existe a compreensão, né, de como a realidade funciona de fato, todo esse karma ele é exaurido, né? O da Shakyamuni também, o último karma, o karma que restou para ele foi o karma que o corpo dele gerava enquanto corpo andante, né? Por isso que depois, né, no seu falecimento, né, é o parinirvana, né, que a gente fala, né, onde cessam todos os últimos geradores de karma, né. Buda Shakyamuni, quando ele já está inclinado a buscar a verdade, e o filho dele nasce, né, ele dá o nome de Haula, né, eu não sei como é que é a pronúncia original, né, em japonês a gente fala Rahula, que significa impedimento, né. E, puxa vida, eu já querendo aqui sair de todas essas coisas aqui, ainda me vem e nasce mais uma criança com qual eu me apaixono, né, uma criança que eu amo, meu filho, isso vai ser mais um impedimento no caminho. Embora sejam, de fato, o apego, né, porque o impedimento, de fato, não é a criança, né, é a mente que gera o apego na criança, né. E voltando para o Inoue Roshi, né, Inoue Roshi, ele é muito conhecido por explicar o Dharma fazendo isso, né. E o filho dele, Tetsugen Roshi, ele tem uma fala que ele fala assim, né, que o Busho, a natureza Buda, é a própria faculdade auditiva, são as faculdades dos sentidos, né. A faculdade dos sentidos não escolhe o que ouvir, o que não ouvir, não fala se o som é bom ou ruim, não fala se gosta ou se não gosta. Funciona de acordo com a origem interdependente dos fenômenos, né. Esse eco do gostar, não gostar, se apaixonar, rejeitar, esse eco surge
na consciência discriminatória, né? É muito interessante, né? Esse texto do Keizan, ele é muito sincero, né, com tudo, né? E justamente por isso tem que ser lido com muito cuidado. Muito obrigado, Joken-san. Eu passo então a palavra a Choshin-san para dar suas considerações finais. E aí, depois da fala de Choshin-san, eu convido vocês a uma pequena reflexão, já que a gente está falando sobre karma e sobre essas questões todas, né, assim. E aí eu convido vocês a fazer, já que hoje também é lua cheia, aproveitando para arrematar tudo, né? Eu eu vou fazer o verso do arrependimento e a tomada de refúgio. Então eu abro para Choshin-san fazer suas considerações finais e depois eu vou falar só um pouquinho sobre isso, dar um pouquinho da minha humilde não muito sábia, do meu humilde não muito sábio entendimento acerca do assunto e a gente fecha com esse pequeno verso do arrependimento e tomada de refúgio. Bom, muito obrigado pelo convite mais uma vez, pela acolhida, por me ouvirem. É muito agradável falar sobre o Dharma. Gosto bastante, porque esse espaço aqui sempre traz muitos insights e muito conhecimento. Esse compartilhamento é muito importante. E agradeço a vocês pela paciência de sempre, né, de me ouvir, minhas bobagens, e contribuírem bastante com o meu treinamento, né? A gente treina tempo inteiro, mas treina em sanga, né? Então, esse convite ao clube de leitura, um tempo atrás, para mim ia ser um grande desafio, assim, de medo. Mas, na verdade, eu me sinto bastante confortável de ler, porque se eu falar bobagem, tem muita gente boa para me corrigir, e isso é uma maravilha, é uma grande oportunidade. E é a sanga final que dá a sustentação para a nossa prática, né? Esse é, a gente não pratica sozinho, assim, com as próprias pernas, a gente precisa de ajuda, né? A gente não, sozinho, só a gente, pessoal, a única coisa que a gente faz sozinho é morrer, mas mesmo na morte, muitos são afortunados de estarem rodeados de amigos. Então, muito obrigado pela acolhida e até uma próxima, né? Tchau, Sam, obrigado. Muito obrigado, eu é que agradeço. Eu sei que o tema de hoje é um tema muito profundo, muito bonito, e é um tema que tem que ser tratado com muito cuidado e atenção. Mestre Keizan, no início, ele fala, né? Este assunto deve ser observado, estudado meticulosamente. Ele usa essas palavras, né? Assim, vocês têm que ter muito cuidado na hora que vocês estudam e se aprofundam nesse tema, porque é muito profundo, é uma teia de várias conexões, interconexões dentro dos ensinamentos de Shakyamuni Buda, né? Principalmente a questão do entendimento e da compreensão do karma. Quando a gente fala de karma, né, principalmente nos textos, né, eu acho, assim, e esse é um achismo meu, quando Shakyamuni Buda fala de karma, né, e os grandes mestres falam de karma, eles estão falando do karma deles, ou seja, do nosso próprio karma. A gente nunca pode falar do karma do outro, né? Eu não tenho a capacidade de dizer agora as causas e condições, por exemplo, e eu posso usar sempre o Joken-san como exemplo, porque ele mora no meu coração, como meu irmão, que literalmente é meu vizinho.
Eu não sei as causas e condições que levaram Joken-san a estar exatamente agora, nesse instante, no local onde ele está. Eu não tenho capacidade de emitir julgamento sobre isso. E isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter em mente o tempo todo, principalmente quando a gente fala sobre karma. Ah, aquela pessoa está assim por causa do karma dela. A gente não sabe. A gente jamais vai conseguir entender e saber com essa mente limitada que a gente tem ao perceber a realidade. Porque nós percebemos a realidade de forma limitada. O karma, ele é uma teia que está intrinsecamente ligada ao samsara e à avidya, à ilusão. A gente vê as coisas, a gente percebe as coisas de forma iludida. Esses são os 12 elos que Mestre Keizan cita no texto. O primeiro elo que gera tudo é ilusão, é a avidya. Então a gente tem que ter muito, muito cuidado na hora de tratar do assunto do karma, porque a gente jamais pode falar ou tratar do karma do outro, inclusive porque o outro não existe enquanto separado de você, né? Então, enquanto a gente tem essa percepção e limitação de que o outro é separado, é diferente de você, você você não pode emitir nenhum tipo de opinião ou fala sobre o karma que pertence ao outro. Então, a gente tem que ter esse cuidado com a fala correta. Lembrando que a fala correta é um dos 8 treinamentos básicos, né, do grande caminho de 8 aspectos, né? A fala correta é importantíssima, porque é a forma como nós nos relacionamos com a realidade, com os outros, né? Então, isso é muito importante. Então, tendo isso em mente, eu convido vocês a uns pequenos 5 minutinhos de zazen, e apenas isso, apenas zazen, e depois eu vou fazer a repetição do verso de arrependimento e depois do verso de tomada de refúgio. Lembrando que esse verso de arrependimento, ele é um verso que ele é muito prestigiado e querido tanto por Mestre Dogen quanto por Mestre Keizan. Eles têm um cuidado profundo sobre esse verso, porque ele é muito poderoso no sentido de prática, porque ele gera uma percepção de você de forma sincera, né? Então, vamos agora aos minutinhos de zazen e depois ao verso. Então, se posicione numa posição confortável. Observem sua coluna. Observem sua respiração. E apenas esteja.
Podemos juntar palmas com palmas e fazer uma pequena reverência. Eu vou agora compartilhar a tela do texto, então, só um minuto. Sangemo Gashaku Shozo Shoaku Go Gashaku Shozo Shoaku Go Kaiu Mushi Tonjinchi Kaiu Mushi Tonjinchi Jushin Kuishi Shosho Jushin Kuishi Shosho Issai ga konkai sange Issai ga konkai sange Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim desde tempos imemoriais, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites, nascido de meu corpo, boca e mente, agora de tudo eu me arrependo. Jikyebutsu Togan Shujo Taige Daido Hotsu Mujoi Jikyeho Togan Shujo Jinyu Kyozo Chenyo Tai Jikyeso Togan Shujo Tori Daishu Isai Muge Tomo como refúgio o Buda, juntamente com todos os seres, para assim compreender a realidade do grande caminho, revelando a mente suprema. Tomo como refúgio o Dharma, juntamente com todos os seres, penetrando profundamente os depósitos de sutras, a sabedoria torna-se como um oceano. Tomo como refúgio a Sangha, juntamente com todos os seres, nas relações verdadeiras com a grande assembleia, tudo torna-se livre de obstáculos. Nega waku wa kono kudoku o motte
てあまねく一切に及ぼし、我らと主将と皆共に仏道上善こと、自法三子四父子孫部さもこさもこじゃおろみ。Pedimos que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres, que possamos todos juntos realizar o caminho de Buda. Oferecemos a todos os Budas através do espaço e do tempo, a todos os Bodhisattvas e Mahasattvas, e a Mahaprajna Paramita, que é a grande perfeição de sabedoria, mãe de todos os Budas, Bodhisattvas e Mahasattvas. Muito bem. Muito obrigado a todos aí no Brasil. Muito boa noite. Tenham uma boa semana, que todos tenham boa saúde e fiquem bem. Lembrando sempre de usar máscaras, lavar as mãos, tomar vacina, porque assim cuidamos de nós e cuidamos dos outros. Fiquem bem. Nesse canto do vídeo vai ter um botão de inscrição para o canal. Se vocês quiserem se inscrever, fiquem à vontade. Neste canto vai ter a playlist tanto desse semestre quanto do semestre anterior. Assistam se vocês quiserem. Podem também, se quiserem, ativar o sininho para receber as notificações. E é isso. Fiquem bem. Muito obrigado.